Need for Speed Underground 2 foi lançado há 19 anos. Muitos consideram como um dos melhores da saga e um dos melhores jogos de corrida já feito. Para relembrar esse clássico do Windows XP e do PS2, trago aqui 14 curiosidades para vocês, então vamos lá. Cidade secreta. Existe uma cidade secreta no jogo que você pode ver de longe em um determinado local do mapa. Não dá para ver muitos detalhes, mas se você usar o mod que permite movimentar a câmera do jogo, é possível ver ela mais de perto. Não existe respostas conclusivas sobre o que seria essa cidade e seu propósito inicial. Alguns teorizam que seria alguma cidade que estava sendo planejada para ser usada no desenvolvimento do jogo, e outros dizem ser a Olympic City, cidade do Need for Speed Underground 1, mas até hoje tudo o que temos são só teorias. Burnout Demo. Isso só funciona na versão de PS2. Ainda no menu do jogo, se você selecionar Options e for indo para a direita na penúltima opção disponível, estará uma demo do jogo Burnout 3 Takedown disponível para você jogar. O interessante é que nesse mesmo jogo, ainda no menu, se você ir para Driver Details e Extras, irá encontrar uma demo do Need for Speed Underground 2 para jogar. Brad Lewis. Nessa localização do mapa existe um monumento escrito em memória do nosso amigo Brad Lewis. Muitos se perguntaram quem seria esse Brad Lewis e a dúvida perdurou na cabeça de muitos até que veio a resposta. Brad Lewis é o nome de um dos filhos de um desenvolvedor que acompanhava o desenvolvimento do jogo desde o começo e acabou falecendo de câncer antes do jogo ser lançado. Ele tinha 10 anos de idade. Som dos Velozes e Furiosos. Assim como no jogo anterior, nas cutscenes de tutorial do modo Drag, Drift e Street X, ouvimos o carro com um ronco bem familiar que, se você é fã de Velozes e Furiosos, já deve ter percebido também. O som do Nissan Skyline R34 do Brian em Mais Velozes e Mais Furiosos. Os NPCs ouvem música. Muitos de vocês já devem saber que no menu do jogo, se você colocar o volume da música no mínimo, irá conseguir ouvir o barulho de carros acelerando e música tocando. Mas acontece que não é só no menu que dá para ouvir esses sons. Já no mapa do jogo, ainda com o volume da música no mínimo, se você acertar algum NPC e ficar do lado dele, irá perceber que eles estão ouvindo uma música que é a mesma que toca no menu. Não é com todos os NPCs que isso acontece, mas depois de 2 ou 3 tentativas você consegue achar. Logos iguais. Um detalhe que percebemos se prestarmos atenção é que a logo do jogo é igual ao do Need for Speed Underground 1. A única coisa que muda é o número do jogo na frente e a cor da borda, que ao invés de preto está azul, e as letras está totalmente branca ao invés de cinza. O carro do protagonista. Obviamente, os carros usados durante o modo carreira serão a escolha do jogador, mas canonicamente na lore do jogo é mostrada na cutscene inicial do modo carreira que o carro usado pelo protagonista ainda no primeiro jogo é o Nissan Skyline R34 azul, que inclusive é o mesmo que aparece no tutorial de Drag e Drift do jogo anterior, e nos tutoriais do Underground 2, onde se passa a cutscene inicial. Ainda na cutscene inicial do modo carreira está sendo mostrado o que aconteceu para o protagonista ir para Bayville, mas um erro é que isso foi antes do protagonista ir para Bayville, porém a cutscene mostra o acontecimento antes mesmo dele chegar na cidade. É um erro de continuidade que provavelmente os desenvolvedores deixaram passar. 1 hora na corrida? Isso eu vi em um fórum. O usuário disse que tinha ido jogar o modo online com um amigo, mas acabaram ficando 1 hora na corrida, e o que apareceu na tela foi isso. O jogo colocou 1 hora ao invés de 60, o que seria o normal. Disco de música. Nos anos 2000 era muito comum jogos e filmes terem um CD da trilha sonora da obra. Pesquisando na internet, achei algumas pessoas comentando sobre Need for Speed Underground 2 ter tido um CD da trilha sonora pouco antes do lançamento oficial do jogo, já que segundo fontes ele cobria músicas que não estavam no jogo final.
Eu perguntei a meu pai que jogou esse jogo no lançamento se ele podia confirmar a existência desse suposto CD, e ele disse que lembrava de algo assim, mas não chegou a pesquisar muito sobre. Se esse CD existiu, provavelmente foram poucas unidades feitas que se perderam pelo tempo. Se você tem ou conhece alguém que tem esse CD, deixa nos comentários que eu gostaria de saber. Versão europeia. A versão europeia do Need for Speed Underground 2 se difere apenas por ter dois carros que substituem dois veículos da versão americana, que provavelmente foi a versão que a maioria aqui jogou, que são o Peugeot 106 e o Corsa 1.8, que substituem o Acura RSX e o Honda Civic. Fora isso, não há nenhuma outra diferença entre as duas versões do jogo. Mapa inicial. Como é mostrado no mapa da versão beta do jogo, ele seria maior do que realmente é e teríamos o 5º distrito. O motivo do corte dessa parte do mapa é desconhecido e só resta criar teorias. Travis é o protagonista. Need for Speed, ou como é chamado Need for Speed 2015, é considerado pelos fãs como uma continuação do Need for Speed Underground 2 devido à atmosfera do jogo. Uma teoria dos fãs é que Travis, o aparentemente líder do grupo que fazemos parte, é o protagonista do Underground 1 e 2, já que ele nas ligações aparentemente fala de ter corrido contra Ed e Melissa, e por ter uma queda na Melissa, além de que pela aparência dele, ele parece ser um cara que já está há um bom tempo no cenário das corridas de rua. E aí, gostou do vídeo? Qual dessas curiosidades você sabia e não sabia? Comente que eu quero saber. Até o próximo vídeo e fui!